Ótimo! Nesta aula, nós vamos trabalhar dois conceitos que, na verdade, fazem parte da semântica, aquela parte da gramática que estuda os sentidos, né, os significados das palavras. Contudo, muitas vezes aparecem palavras homônimas e parônimas em questões de ortografia. Em questões de ortografia. E por isso é bom você ficar bastante atento a isso, tá? Vamos lá, vamos entender bem a diferença entre homonímia e paronímia? Veja só. Vamos começar falando da homonímia. Nós consideramos as palavras homônimas como aquelas que são iguais quanto à grafia ou quanto ao som. Mas, claro, apresentam significados diferentes, tá? Então, veja que as palavras homônimas vão apresentar alguma coisa idêntica, ou a forma de escrever, ou a forma de pronunciar, né? Ou a sua grafia, ou o som. Pelo menos um desses dois. Pode acontecer de elas serem iguais nesses dois quesitos? Bem, pode também, né? Veja só, quando a igualdade existe apenas quanto ao som, quanto à pronúncia dessas palavras, nós dizemos que elas são homônimas homófonas. Bom, veja, homo significa a igualdade, não é? E fono é o som, então é o som igual. Seção e seção, veja que são palavras escritas de formas diferentes. Porém, o som é exatamente o mesmo, não é? Seção, 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 não tem diferença alguma. Por isso, nós temos aqui exemplos de homônimos homófonos. Afim é afim, afim junto e afim separado. Bom, estou escrevendo de forma diferente, mas o som é exatamente o mesmo. Por isso, de novo, homônimos homófonos. Senso e senso, né? A mesma coisa, um tem S, o outro tem C, mas isso não gera qualquer diferença na leitura das palavras. Portanto, elas são iguais quanto ao som. Mais um par de homônimos homófonos. Bem, mas eu disse que os homônimos têm significados diferentes, né? Então vamos lembrar que seção com S e dois S se refere à reunião ou àquilo que se dá num determinado intervalo de tempo. Por isso, sessão de cinema, a sessão da tarde, né? Que saudade de quando dava para ver sessão da tarde, né? A Lagoa Azul, pela milionésima vez passando. Pois é, Footloose era bom, hein? Oh, meu Deus! Pois é, a sessão da tarde é com dois S. Por quê? Ela se refere a um determinado intervalo de tempo em que as pessoas podem se reunir para praticar uma ação. Nesse caso, ver um filme, tá bem? Então, por isso, sessão com S e dois S tem a ideia de reunião, tá? E aquilo que se dá num determinado intervalo de tempo. Sessão com C e dois S se refere ao ato de ceder. Ato de ceder. Então, por exemplo, a cessão do terreno aos desabrigados ocorreu ontem. O ato de ceder o terreno aos
desabrigados. Seção com S e C cedilha se refere ao setor, à divisão, ao departamento. Traz, portanto, a ideia de parte. Para ficar mais fácil gravar, pense em secção. Sabe? Secção. Seccionar alguma coisa é partir, né? É dividir essa coisa, tá? Então, seção, sem o C mudo agora, é o setor, é a divisão, é o departamento. Afim junto é um adjetivo que significa coincidente. Por exemplo, nós temos ideias afins, nós temos ideias que combinam, né? Que coincidem. O afim separado faz parte de uma locução, como a fim de ou a fim de que, e traz a ideia de finalidade. Ele indica, portanto, com a finalidade, com o intuito, com a intenção de algo. E senso? Bom, senso com S é o juízo. Ele é uma pessoa de bom senso. Ele agiu com bom senso. Ele agiu com um bom juízo, tá? Vamos entender assim. E senso com C e S depois se refere ao recenseamento. Por exemplo, o censo do IBGE. Né? O censo do IBGE nós vamos escrever com C. Ok? Então, todas aqui são palavras homônimas, homófonas. Elas têm significados diferentes, são escritas de formas diferentes, mas têm exatamente o mesmo som. Só que pode também, claro, acontecer de a igualdade dos termos homônimos se dar apenas na escrita. Nesse caso, nós vamos ter palavras homônimas, homógrafas. Homo significa igualdade, né? E grafo, a escrita, a grafia. Então, escrita igual. Por exemplo, o verbo aqui que está escrito é colher. Mas nós temos também o substantivo colher, né? O talher. Repare, escrevo do mesmo jeito, mas o som não é igual. Colher, colher, não é? Mesma coisa, nós temos aqui uma forma conjugada do verbo secar. Eu seco. Seco é o verbo. Agora, o adjetivo, seco, né? Ele já está seco. Reparou? A escrita é igualzinha, mas o som é diferente. Seco tem o timbre aberto, seco tem o timbre fechado. Como a igualdade existiu só na escrita, os homônimos aqui são homógrafos. Tá, e o que são homônimos homógrafos e homófonos ao mesmo tempo? Bem, quando a igualdade existir nos dois quesitos, nós vamos chamar os homônimos de perfeitos. Então, perfeitos são os homônimos que são iguais quanto à grafia e também quanto ao som. Quer dizer, eles são iguais em tudo aquilo que é possível ser igual, né, para um homônimo. Veja o caso do verbo trazer, conjugado na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Eu trago, né? Eu trago presente a você agora. Agora, o verbo tragar, na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, também apresenta a forma trago. Reparou? As formas são escritas do mesmo jeito
e elas são pronunciadas do mesmo jeito também. Portanto, elas são homógrafas e homófonas, ou seja, temos aí palavras homônimas perfeitas, iguais em tudo aquilo em que é possível ser igual. Um outro exemplo, como, do verbo comer. Eu como salada todo dia. E nós temos o como, por exemplo, a conjunção, né? Ele agiu como um idiota, tá? Veja, as duas são escritas do mesmo jeito e também têm exatamente o mesmo som. São, portanto, palavras homônimas perfeitas. Ah, Pri, eu estou entendendo. Então, essas homônimas perfeitas são, digamos, palavras polissêmicas. Ah, cuidado para não confundir. Homonímia é uma coisa, polissemia é outra, tá? As palavras homônimas, vamos pensar aqui nas palavras homônimas perfeitas, não é? Elas são lidas, são escritas da mesma forma, mas na verdade são palavras que tiveram origens diferentes e que acabaram ficando com todas as mudanças, né, que acontecem na língua, no idioma, elas acabaram ficando com a mesma grafia e o mesmo som, tá? Houve uma coincidência de grafia, houve uma coincidência de pronúncia de palavras com origens diferentes. Tudo bem? É o caso, por exemplo, de cedo e cedo. Vamos pensar aqui no verbo, o verbo ceder. Eu cedo do meu lugar a idosos no ônibus. E temos o cedo, que é advérbio. Eu acordei cedo hoje, né? Um advérbio de tempo. Reparou? Essas palavras são lidas e escritas da mesma maneira. Elas são homônimas perfeitas. Elas são polissêmicas? Não, porque elas têm origens diferentes. Um é o verbo, outro é o advérbio. Elas tiveram origens distintas, tá? Mas acabaram ficando com a mesma grafia e com o mesmo som. Uma palavra polissêmica é uma mesma palavra de uma mesma origem que acaba assumindo múltiplos sentidos, múltiplos significados. Por exemplo, a palavra carta. A palavra carta pode se referir àquela comunicação que se fazia muito antigamente. Hoje em dia mudou, né, a forma de comunicação. Mas antigamente as pessoas se escreviam cartas, tá? Essa forma de comunicação é assim. Mas carta também pode ser, por exemplo, aquele cartão, né, do baralho, com o naipe, o número, tudo. Carta também pode ser aquilo. Carta ainda pode representar o menu, o cardápio, não é verdade? Então, veja, é a mesma palavra assumindo significados diferentes, com uma mesma origem que foi ganhando novos sentidos ao longo do tempo. Isso é ser uma palavra polissêmica, ok? Muito bem. Vamos entender agora o que são as palavras parônimas. O que vem a ser paronímia? O que são esses vocábulos parônimos? São vocábulos que não são iguais em nada, nem na escrita, nem no som. Mas eles são parecidos. Muda, mas muda pouco, entendeu? A ponto de você ter que ficar muito atento para não confundir na hora e não acabar empregando a palavra errada. Olha que
fácil gravar. Parônimos, começa em par, são parecidos, que começam em par também. Então, eles não têm nada igual, tá? E, é claro, o sentido também não é igual, não é? Nós temos significados diferentes a essas palavras. Veja alguns exemplos. Ratificar e retificar. Ratificar significa confirmar. E retificar significa corrigir. Note, mudou pouquinho, né? Ratificar, retificar, mudou só uma letra. Se a gente não ficar muito atento ao contexto, interpreta o texto de forma errada ou acaba ali aplicando a palavra que não queria aplicar. Descrição e descrição. Descrição é o ato de descrever. Por exemplo, você tem um tipo de texto, né? Tem o texto narrativo, o texto dissertativo, temos o texto descritivo, que é aquele em que a gente faz uma descrição. A gente pinta o objeto, a pessoa, aquilo que nós queremos descrever. E descrição. A descrição está relacionado com ser discreto, né? Agir ali de uma maneira mais sutil, não espalhafatosa, chamando atenção, por exemplo. Flagrante. Flagrante significa evidente. E fragrante é aquilo que tem fragrância, não é? É aquilo, portanto, que é perfumado, que é cheiroso. Tá vendo? As palavras têm o mesmo som? Não. Elas têm exatamente a mesma grafia? Também não. Mas muda tão pouquinho que se a gente não ficar atento, comete erro mesmo, né? Então, muita atenção. Bom, então, como é que eu vou me virar, Pri, em questões desse tipo, né? Que exijam o conhecimento de homônimos e parônimos. Em primeiro lugar, você tem que saber qual é o significado da palavra. É preciso conhecer o seu sentido. E, claro, avaliar o contexto para saber se ela está ou não adequada ali. Eu trouxe algumas questões para que a gente possa até ver como isso pode ser cobrado em prova, né? Veja só. A primeira questão diz: considerando-se a representação semântica da palavra vendo no contexto da tirinha, é correto afirmar que ocorre o quê? Polissemia, paronímia, homonímia, homofonia ou sinonímia? Vamos ver a tirinha! Vendo o pôr do sol. Aí alguém pergunta: quanto quer pelo pôr do sol? E ele responde: não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, repare, na plaquinha está escrito vendo. O menino escreveu vendo, pensando no verbo ver. E quem chegou ali e fez a pergunta pensou no verbo vender. Veja que então atribuiu um significado diferente a essa palavra, certo? Agora, vendo, do verbo ver, né, no gerúndio, e vendo, do verbo vender, na primeira do singular do presente do indicativo, são palavras que são lidas e escritas até do mesmo jeito, não é isso? Elas têm exatamente a mesma grafia e exatamente o mesmo som. Bom, e aí? Vamos ficar com o que, então? Sinonímia não é, né? As palavras não têm o mesmo sentido. Paronímia
também não, afinal de contas existe aí igualdade, tanto na grafia quanto no som. Você poderia talvez ficar aqui entre 3 elementos? Pois é, homofonia você vai jogar fora, porque homofonia é quando existe igualdade apenas quanto ao som. E neste caso ela não é só sonora, a igualdade se dá na grafia também. Poxa, é verdade, Pri. E agora? Polissemia ou homonímia? Veja, são formas que têm a mesma grafia e o mesmo som, porém elas tiveram origens diferentes, não é? Não é a mesma palavra com a mesma origem que ganhou novos significados. Portanto, não se trata de polissemia, e sim de homonímia. Temos aí um homônimo perfeito, né? Ele é homófono e é também homógrafo. Veja a próxima questão. Analise as proposições abaixo. O concerto da locomotiva será rápido. O concerto musical foi belíssimo. Tá tudo bem aí? Não tá não. Ele inverteu, né? Deveria ser concerto com S, uma vez que ele está se referindo ao reparo da locomotiva. Concerto de consertar alguma coisa, arrumar alguma coisa. Concerto musical é que deve ser grafado com C, concerto. Joana foi empossada ministra. A água está empossada desde manhã na plataforma. E aí, tudo bem? Não, também houve uma inversão aqui, não é? Empossada ministra porque ela tomou posse. Tomar posse, bom, posse é com 2 S's, então empossar, é lógico, vai ser com 2 S's também. Neste caso, a relação que nós temos no empossada é com poça, né? Uma poça d'água. E poça é com C cedilha, portanto, a água está empoçada com C cedilha também. Acendeu a torre de controle rapidamente. Acendeu a fogueira e começou o churrasco dos funcionários. Acendeu aqui no sentido de subiu, né? Acender no sentido de subir, elevar, de fato, é com SC, está correto. Agora, acender no sentido de ligar ou de atear fogo, não é? É com C. Portanto, realmente, no terceiro item está tudo correto. Os homônimos estão corretamente empregados apenas no terceiro item. Certinho? Então, veja, o que eu considerei para resolver essa questão? Eu considerei o sentido da palavra, que, digamos, eu tenho que saber qual é, né? E o contexto, para verificar se ela cabia ou não naquela situação. É isso que tem que fazer, ok? Tem mais uma questão ainda, vamos lá? Considerando o significado das palavras abaixo, assinale a alternativa que relaciona corretamente seus sinônimos, atentando-se para a grafia. Notável, imediato, conceder, consertar, confirmar e principiante. Bem, para notável, as opções são eminente e iminente. O correto é eminente, né? Eminente é que significa notável, importante. E para se lembrar disso, você pode pensar naquele pronome de tratamento, vossa eminência, né?
que é um pronome voltado a cardeais. Então, vossa eminência, pô, um pronome de tratamento tão importante, né? Pois é, eminente é aquele que é importante, que é notável, que acaba sendo, de certa forma, até superior. Imediato, aí sim, é que nós temos a ideia do iminente. Iminente é o que está na iminência de acontecer, ou seja, prestes a acontecer. Conceder. Bom, conceder significa deferir. Diferir significa diferenciar. E ele não consegue diferir uma coisa da outra, né? Agora, o meu pedido foi deferido, ou seja, ele foi concedido, ele foi acatado. Consertar. Bom, consertar significa, né, corrigir, significa retificar. Então, aqui não, consertar é retificar. Confirmar. Bom, confirmar é que é ratificar. Ai, Pri, eu sei que um é uma coisa, o outro é outra coisa, mas de verdade, Pri, eu sempre confundo, eu nunca sei qual é qual. Você se lembra de que tem gente, né, que coloca, faz até uma propaganda dizendo assim, retífica de motores? Você concorda que é retífica de motores e não ratífica de motores? Eu pergunto, ele quer confirmar o motor? Não, né? Ele quer fazer ali algum ajuste no motor, não é isso? Uma mudança. Então, retificar, corrigir, arrumar, né? Fazer alguma alteração. Por isso, retificar é que é consertar, tá? E ratificar é confirmar. E principiante, bom, o principiante é incipiente com C, né? É aquele que é o iniciante. Incipiente com S significa ignorante. Resultado, alternativa correta aqui, letra B, ok? Nossa, Pri, nesse caso nem tinha contexto, né? Não mesmo. Eu tinha que saber sabendo, assim, saber o significado das palavras. Exato. Saber o significado das palavras, por isso que eu disse, né? É importante considerar as duas coisas, o sentido e o contexto. Naquele caso, só o sentido. Ler o contexto precisava, já que ele não deu. Vamos ver mais uma? Última questãozinha aqui. Complete as lacunas usando adequadamente, mas, mais, mal ou mal. Pedro e João mal entraram em casa. Esse mal precisa ser com L, né? Perceberam que as coisas não estavam bem, pois sua irmã caçula escolhera um momento mal com o para comunicar aos pais que ia viajar nas férias. Fazer uma pausa aqui. Qual a diferença entre mal com L e mal com U? Bom, geralmente, o mal com L é o contrário de bem. E o mal com U é o contrário de bom. Então você diria, por exemplo, que ela escolher um momento bom, né? Se você diria ela escolher um momento bom e não um momento bem,
Então, o momento mal deverá ser grafado com U. Agora, repare que no primeiro caso, Pedro e João bem entraram em casa. Nossa, Pri, não tá bom. Bom entrar em casa. Ixi, Pri, também não tá bom aqui. Aqui parece que não dá nem para trocar por bem, nem trocar por bom, não é? Sabe por quê? Porque neste caso, o mal, ele é uma conjunção. O ideal é substituí-lo por logo que. Ok? É uma conjunção que traz a ideia de tempo e por isso dá para substituir por um conectivo que também traz a ideia de tempo, como logo que, depois que, quando. Tá? O mal que vai dar certinho para substituir por bem, né, é o advérbio. Por exemplo, ele canta mal, ele canta bem. E também o substantivo, claro, que se refere à maldade. Né? Ah, o bem sempre vence o mal. Quer dizer, a bondade sempre vence a maldade, tá? O mal. Daria aí para substituir por bem também, tá bom? Quando for conjunção, realmente não vai soar muito legal. Tem gente que pensa num nem bem. Pode ser. Pedro e João nem bem entrar em casa, tá? E aí dá para perceber que é mal com L também. Mas seus dois irmãos deixaram os pais mais sossegados quando disseram que a jovem iria com as primas e a tia. O primeiro é mas e o segundo é mais. Portanto, aqui a alternativa correta é a. Pri, qual a diferença? O mas, normalmente, nós conseguimos trocar por porém. Contudo, todavia, no entanto, entretanto, já que na maior parte das vezes ele é uma conjunção adversativa, que traz ideia de oposição. O mais, você consegue trocar por menos, que é o antônimo, né? Eles poderiam ter ficado menos sossegados, né? Veja que na última lacuna faria sentido trocar mais por menos, né? A frase não soaria esquisita, não daria para trocar por porém, por todavia, por no entanto, certo? Então essas são algumas formas aí de a gente resolver o problema. Às vezes trocando por um sinônimo, às vezes trocando por um antônimo, né? Por uma palavra de sentido contrário. Ok? Espero que você tenha gostado. Fique muito atento, então, ao contexto, sempre para empregar de maneira adequada homônimos e parônimos. Ok? Um forte abraço, ótimo estudo